cultura da paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. São palavras de Jesus, segundo Mateus. Na cultura da paz, saibamos sempre respeitar as opiniões alheias, como desejamos seja mantido o respeito dos outros para com as nossas. Colocar-nos na posição dos companheiros em dificuldades, a fim de que lhes saibamos ser úteis. Calar referências impróprias ou destrutivas. Reconhecer que as nossas dores e provocações não são diferentes daquelas que visitam o coração do próximo. Consagrar-nos ao cumprimento das nossas próprias obrigações. Fazer de cada ocasião a melhor oportunidade de cooperar a benefício dos semelhantes. Melhorar-nos através do trabalho e do estudo, seja onde for. Cultivar o prazer de servir. Semear o amor por toda a parte, entre amigos e inimigos. Jamais duvidar da vitória do bem. Buscando a consideração de pacificadores, guardemos a certeza de que a paz verdadeira não surge espontânea, uma vez que é e será sempre fruto do esforço de cada um. Vamos então fazer a nossa prece, fecharmos os nossos olhos, esquecermos-nos dos nossos problemas do dia a dia e vamos focar-nos na imagem de Jesus, como se estivéssemos à beira do lago, ouvindo aquela voz doce, penetrante, que nos traz e que nos envolve com vibrações de amor, de paz e de harmonia. Vamos ouvir-lhe as palavras que nos ensinam a ser melhores, a transformar-nos gradualmente, a dar-nos orientações preciosas sobre a nossa evolução espiritual. Aproveitemos todas as palavras, toda aquela energia maravilhosa que nos deixa de coração alegre, pacificado. E com esta alegria nos nossos corações, vamos pedir a Deus Pai que nos proteja, que proteja toda a humanidade, que traga a paz entre os povos, que intua aqueles que, como dirigentes de grandes nações do mundo, tenham na sua mente a fraternidade, a união entre os povos, a melhoria de toda a humanidade.
Agradeçamos a Deus a oportunidade que nos deu da vida, deste conhecimento, e espalhemos a cada um dos nossos conhecidos, dos nossos amigos, através das nossas palavras, dos nossos atos, do nosso exemplo, a boa nova. Agradecemos a Deus uma vez mais e pedimos ao querido Mestre Jesus, que nos acompanhe em todos os momentos das nossas vidas e, fundamentalmente, nestes tempos tão conturbados, que geram tantas dúvidas àqueles que ainda não viram a luz. Gratos vos estamos por tudo, Senhor. Fica connosco. Muito obrigada. Esta mensagem de Joana de Ângeles fala da paz. Eu vou ler. Vive sempre em paz. Uma consciência tranquila que não traz remorsos de atos passados, nem teme ações futuras, gera harmonia. Nada de fora perturba um coração tranquilo, que pulsa ao compasso do dever retamente cumprido. A paz merece todo o teu esforço para consegui-la. Com isto, gostaríamos de chamar a atenção para que, de facto, a paz constrói-se. E se cada um de nós tiver esta paz dentro de nós, certamente a paz virá ao mundo. Bom, o trabalho de hoje baseia-se no estudo do capítulo 12 de um livro que já conhecem, Atitudes Renovadas, que é de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. E hoje vamos estudar o capítulo 12, Sistemática e Ignorância. Já conhecem este livro, sabem que vem ou provém das reflexões que Joana de Ângeles faz, baseada no Evangelho segundo o Espiritismo, e dá-nos orientações maravilhosas sobre problemas do nosso cotidiano, do nosso dia-a-dia, de uma atualidade extraordinária. Quem ainda não leu, recomendamos vivamente que o leia, porque é um guia para todos nós. Estes títulos que estão aqui a verde e que vão ver ao longo do desenvolvimento da apresentação foram colocados por nós apenas para sistematizar um pouco melhor as ideias que Joana de Ângeles nos vai dar ao longo do livro para que refletamos sobre elas. Então diz assim Joana de Ângeles: vive no inconsciente das massas o conceito falso de que a função da divindade é a de servir sem cessar. Herdeiro das tradições e do atavismo ancestral, trabalhado por algumas doutrinas religiosas ortodoxas no passado, fixou-se na mente espiritual de grande parte da sociedade a ideia do servilismo divino como única maneira de se entender Deus e a sua majestade. Vamos lá então
descodificar um pouco esta primeira fase. O que é que Joana de Ângeles nos quer chamar a atenção? Portanto, ela vai desenvolver aqui um conceito que é o de servilismo divino. E o que é o servilismo divino? É aquilo que existe, de facto, nas nossas mentes. Eu peço perdão que estou muito rouca. Bom, desculpem. Portanto, o que existe nas nossas mentes é a ideia de que Deus é um Deus infinitamente bom e justo. E nós só conseguimos compreender Deus com estas características se pensarmos que Deus nos perdoa sempre e que está sempre ali para nos proteger, que nos perdoa os nossos desvios do caminho, que nos perdoa os nossos erros e as nossas faltas e dá-nos sempre uma segunda oportunidade, uma segunda, uma terceira e uma quarta. Portanto, isto significa que acreditamos em Deus como um Deus que nos resolve todos os problemas. E que, sobretudo, isto não obriga a nenhum esforço da nossa parte para nos modificarmos. Porque Deus vai lá estar sempre e vai nos perdoar. E nós vamos continuar comodamente com os nossos pensamentos e as nossas condutas. Vamos continuar porque este é o conceito que Joana de Ângeles vai trabalhar ao longo deste tema. Portanto, o conceito de que a função da divindade é de servir sem cessar é falso. E ela vai explicar porquê. No imaginário popular, a única finalidade do Senhor da vida é de proteger os seus filhos, evitando-lhes sofrimentos, retificando-lhes os caminhos, a fim de que somente facilidades encontrem na terra, desfrutando de prazeres e de júbilos internos. Portanto, isto é a ideia que a maior parte da população humana tem na sua mente espiritual, não é? E isto já vem de longa data, como veremos também. É aquela ideia do pai permissivo que tira todas as pedras do caminho para que os seus filhos tenham só alegrias e evitem todos os sofrimentos e as agruras da vida. Possam só desfrutar, de facto, de alegrias sem fim. Quando se lhes fala a esses que acreditam no tal servilismo divino, quando se lhes fala a respeito da necessidade do autocrescimento e da autoiluminação, surpreendem-se, sem entendimento imediato, como se isso fosse algo de imposto de maneira injusta. Portanto, vejam, quando falamos a essas pessoas que acreditam no tal Deus infinitamente bom e justo, que está sempre pronto para nos desculpar, se começamos a falar de outras propostas libertadoras, como é o autocrescimento e a autoiluminação, esses indivíduos não entendem. Não só não entendem, como acham que até é bastante injusto impor-nos agora esse tipo de esforço. Achamos que vale a pena refletirmos sobre estes dois conceitos de que Joana fala aqui. O autocrescimento e a autoiluminação. Então, o autocrescimento é um processo longo, demorado, que obriga a que façamos todos os dias o nosso exame de consciência.
fundo, a primeira fase do autocrescimento. Este autocrescimento consiste na nossa autoavaliação. Mas tem que ser uma autoavaliação honesta. Nós temos que ser honestos com nós próprios. E isso implica pormos de lado, ultrapassarmos o nosso amor próprio, que muitas vezes não nos deixa ver aquilo que nós efetivamente somos. É pôr-nos a nu perante nós próprios. Ouvimos muitas vezes esta frase: eu fui sempre assim, não é agora que vou mudar. Portanto, é aquela pessoa que acha que não tem nada, que está bem, que os outros é que têm que mudar. Eu estou ótima, eu sou assim, quem gosta, gosta, quem não gosta, põe à beira do prato, não é? Ora, nós estamos sempre a tempo de mudar. Sempre. E importa reconhecer os nossos defeitos e os nossos erros. Esta é a autoavaliação. Reconhecer os nossos defeitos e os nossos erros. Ter vontade de os corrigir. Depois, isto leva à mudança das atitudes. Mas tem que ser uma mudança de atitudes consistente, consolidada. Temos que ser coerentes, não é fazer umas coisas aqui e depois fazermos outras lá fora. Temos que ser coerentes com as escolhas que fizemos, por nossa própria vontade. E depois desta consolidação, então, dos nossos pensamentos e ações, dá-se a transformação interior. Ora, o autocrescimento é realmente a nossa transformação interior, passando por estes passos, que aqui estão esquematizados. Quanto à autoiluminação, é entendido como conhecimento adquirido através do estudo e da reflexão sobre os ensinamentos transmitidos pelo Mestre Jesus. Estudo e reflexão. Portanto, é estudar, ler, compreender e refletir sobre o que isso, porque no fundo, como sabem, a grande parte dos livros que nós aqui estudamos, que é a codificação, também estes livros de Joana de Ângeles e muitos outros, são orientações para nós, não são para os outros, são para nós. Agora temos aqui outro conceito que Joana de Ângeles introduz, que é este da necessidade do esforço individual. Ora, vejamos. Existem mesmo aqueles que se admiram da maneira pela qual o Criador deu vida à vida, especialmente ao ser humano, impondo-lhe a necessidade de crescimento pessoal, de aprimoramento moral e de desenvolvimento espiritual. Portanto, este conceito da necessidade de esforço individual é por oposição àquele do servilismo divino, em que nós não temos que fazer esforço nenhum, porque Deus tudo resolve. Aqui, Joana já nos diz que, para nós evoluirmos como espíritos, precisamos de nos esforçar, de ter coragem, vontade de o fazer. Interrogam muitas vezes, surpresos, porque Deus já não fez tudo perfeito. Evitando tanto trabalho, conforme consideram as propostas libertadoras. Mas porquê é que Deus já não fez tudo perfeito? Se formos efetivamente honestos, isto já passou pela cabeça de todos nós. Sobretudo quando damos início ao estudo da doutrina espírita, não é? Em que nos propõem todas as propostas de crescimento pessoal e em que nos fazem ver que, de facto, nós precisamos
de crescer, e isso é uma atitude nossa. É a nossa vontade, é a nossa coragem, é o nosso empenho, não é? E isso dá muito trabalho. Olvidam-se que a sabedoria divina melhor entende as razões, porque o espírito foi criado simples e ignorante, a fim de ter ensejo de desenvolver os sublimes recursos que lhes jazem interiormente na condição de herança transcendente da sua procedência. Portanto, o que é que Joana D'Angelo está aqui a dizer? Está aqui a dizer que aqueles que acreditam ou que acham que Deus deveria criar-nos a todos logo perfeito, evitando-nos um longo curso de expiações e de sofrimentos, esquecem-se que Deus sabe porque é que nos criou simples e ignorantes. Porquê? Porque nós todos temos origem divina. Nós somos filhos de Deus. Por isso Joana fala aqui na condição de herança transcendente da sua procedência. Quer isto dizer que nós somos filhos de Deus, somos também de origem divina. E, portanto, temos dentro de nós a nossa centelha divina. Temos a nossa consciência. E se nós pararmos para refletir, a nossa consciência dita-nos, normalmente, o caminho certo. Só que nós andamos tão preocupados com problemas comezinhos do nosso dia-a-dia que não damos ouvidos à nossa consciência que lá está e que nos diz, não vais por ali, vai por aqui. Porque nós temos íncito dentro de nós o bem, a tal centelha divina. E quando nos afastamos de todas estas orientações, o que é que dá resultado? Sofrimentos, aflições. Relembrando o livro dos Espíritos sobre este conceito dos espíritos serem criados simples e ignorantes, vemos que na pergunta 115 a resposta que os Espíritos dão é: Deus criou os espíritos simples e ignorantes. E vamos esclarecer sobre isto. A cada um deu uma determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, através do conhecimento da verdade, para os aproximar de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. E diz mais: se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Deus não criou os espíritos maus, criou-os simples e ignorantes. Isto é, têm tanta aptidão para o bem como para o mal. E os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. Isto é o livre-arbítrio. Depois desses esclarecimentos, voltemos então ao que nos diz Joana D'Angelo. E Joana D'Angelo dá-nos esta novidade: a ociosidade não existe. E diz-nos: a decantada perfeição que gostariam de usufruir não passa, afinal de contas, de um tipo doentio de aposentadoria em relação ao trabalho. Da ociosidade dourada, sem dar-se conta da monotonia, da saturação que logo se instalaria, portadores de inquietações e de desejos que são, algum deles, exagerados. Então vejamos. O que é a perfeição para esses espíritos que não querem fazer qualquer tipo de esforço? Para eles a perfeição é não fazer nada. É a proposta de que algumas correntes religiosas nos dão do eterno descanso. Isso é que é atingir a perfeição.
E Joana de Anjos diz com alguma, até com alguma brincadeira, digamos assim, se é que posso usar isto, que é um tipo doentio de aposentadoria. É como se nós nos reformássemos, mas reformássemos da vida, não fizéssemos mais nada. A Joana alerta que a ociosidade dourada é monótona, satura. Quando não temos nada para fazer, saturamos-nos, aborrecemos-nos, ficamos até inquietos. E isto porquê? Porque a lei do trabalho é uma lei de Deus. E diz, a bênção do trabalho é de alto significado para a felicidade pessoal e geral, por facultar o desenvolvimento dos tesouros que se encontram em germe, a cada qual ensejando alegrias incomparáveis. Portanto, fala aqui da bênção do trabalho. E nós temos que entender o trabalho não com aquela visão material que habitualmente temos, não é? De, se ela soubesse como é aborrecido, não é? Trabalhar todos os dias das 9 às 5 e aturar os chefes e fazer não sei o quê. Não é esse trabalho que aqui estamos a falar. Nós estamos a falar do trabalho espiritual. Nós estamos aqui a falar do trabalho útil, daquilo que nós fazemos em prol dos outros. Todos os trabalhos são importantes. E nós somos seres gregários, não somos seres habituados a viver sozinhos. Nós estamos habituados a viver em comunidade. Se alguma coisa a pandemia Covid-19 nos ensinou foi exatamente isso. Que nós precisamos todos uns dos outros. E quando estamos longe e isolados, ficamos tristes e deprimidos. Não é verdade ou não é? Portanto, nós precisamos de estar juntos. Mas para estarmos juntos, temos que ter regras. Temos que ter regras que, no fundo, o que nos dão é paz e segurança. Harmonia. Portanto, todos nós, com o nosso trabalho, constituímos uma sociedade organizada e livre, que nos dá a tal paz e a tal harmonia que nos permite ser indivíduos, então, preparados para nos preocuparmos com coisas mais importantes, como é a vida espiritual, porque temos as nossas necessidades básicas asseguradas, não é? Continuemos. A lei do trabalho, dissemos há um bocado, que é uma lei natural. E mais uma vez recorremos ao livro dos Espíritos para percebermos bem o que é isto da lei natural e da visão espiritual do trabalho. Fizemos um resumo, porque a lei do trabalho está no livro dos Espíritos entre esta 674 e a 681, e fizemos aqui este resumo. O trabalho é a lei da natureza. Por isso que se constitui uma necessidade. É fundamental para nós, é importante. Toda a ocupação útil é trabalho. O trabalho do homem visa um duplo fim: a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar. O que também é uma necessidade e o eleva acima de si próprio. Ora, a capacidade de pensar é aquilo que nos eleva intelectualmente, não é? E os desafios são os que nos promovem essa capacidade de pensar. Se nós estivermos numa ociosidade total e completa, não temos esta necessidade de criatividade, não é? Que nos eleva intelectualmente. E depois diz, a natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais estas são, menos material é o trabalho. Portanto, este é o primeiro aviso, meus caros amigos, de quando nós fomos todos espíritos perfeitos, continuamos a trabalhar. Temos um tipo de trabalho diferente, mas o trabalho está lá, sempre. A ociosidade seria um suplício.
em vez de um benefício. É a obrigação de se sentir útil, conforme os meios de que disponha, de aperfeiçoar a sua inteligência, já sempre visto, ou a dos outros, o que também é trabalho. Então não é isto que fazem os professores, que fazem todas as pessoas que se dedicam a passar o seu conhecimento, seja de que maneira for, não é? Vão estimular, então, a inteligência dos próximos. E diz, tanto maior é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes, quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporciona o adiantamento que lhe foi feito. Portanto, isto já é para uma evolução espiritual maior, mas é para nos irmos habituando ao facto de que a ociosidade, de facto, não existe nunca. E diz-nos Joana de Ângeles, já no tempo de Jesus encontramos esse grupo de beneficiários do seu amor, descuidados do seu processo de evolução, recorrendo sem cessar aos préstimos do Senhor, na solução dos problemas que lhe diziam respeito. Portanto, este tema do tal servilismo divino já é muito antigo. É anterior até a Jesus. Se pensarem ainda naqueles povos pagãos que sacrificavam animais, inicialmente até os sacrifícios eram humanos, não é? Mas depois passaram a ser animais, prometiam aos deuses, se os deuses lhes trouxessem chuva, se lhes dessem boas culturas, fazeriam festas com sacrifícios. Portanto, isto já é um hábito humano com largos séculos. E no tempo de Jesus acontecia a mesma coisa. De tal maneira eram as suas querelas e problemáticas que, não conformados com as ocorrências do cotidiano, recorriam à ajuda, suplicando não orientação, mas solução fácil e sempre favorável aos seus interesses sãos. Portanto, reparem, estas pessoas que viveram ao tempo de Jesus já recorriam a ele não para ouvirem as suas mensagens, para ouvirem as suas orientações belíssimas, mas sim para resolver aqueles seus problemas do dia a dia. E diante de uma situação dessas, Jesus interrogou os discutidores preocupados. Mas quem de entre vós me elegeu como juiz das vossas causas? Não era esta a missão de Jesus. Jesus não veio aqui para resolver problemas de segunda ordem. Jesus veio aqui com uma função e uma missão muito mais importante de nos dar as orientações sobre a boa nova, as novas mensagens de amor, de caridade, de fraternidade. E todos estes que recorriam não ouviam isto. Ou se ouviam, não percebiam. Venha quem tem ouvidos de ouvir, não é? Portanto, desperdiçaram esta oportunidade, essa sim, uma oportunidade dourada. Tantas eram as paixões envolvidas nas suas questões, portanto, isto ao tempo de Jesus, e tão mesquinhos os seus interesses, que a boa nova de libertação não lhes conseguia iluminar a inteligência. E demonstrar que todas essas banalidades da vida material desaparecem. Perdem o sentido após a consumação do corpo físico. Portanto, vejam só como estes indivíduos passaram ao lado, por assim dizer, desta maravilhosa mensagem que Jesus nos trouxe. Desperdiçaram esta oportunidade, o que depois, mais tarde, certamente vieram a lamentar-se disso. Porque não estavam interessados em ouvir a libertação. Não estavam interessados em mudar, em transformar as suas vidas. Queriam outra vez, de uma forma fácil, que fosse Jesus a resolver-lhes os problemas. Somente aquilo que é de efeito imediato interessa a esses espíritos estúpidos, são espíritos levianos, e ansiosos pelas comezinhas vitórias materiais. E então, bem,
como nós, homens, ainda no nosso grau de evolução tão pequeno, ainda tão próximos da retaguarda da vida, pensamos em negociar. Isto é outra forma. É negociar com o Pai Criador, elaborando mecanismos injustificáveis para a permanência no jogo ilusório do corpo, sem a preocupação com a imortalidade, na qual se encontram sem possibilidades de se evadirem. Portanto, vejamos, o que é que eles pediam? Pediam a cura do corpo. Porque era importante para eles viverem o mais tempo possível, sem se aperceberem que estavam a passar por provas. Que essas doenças que apresentavam eram provas que deveriam ultrapassar para redimirem faltas do passado. Faltas ou da vida atual, ou da existência atual, ou de existências passadas. Portanto, não se preocupavam nem com a imortalidade, que é de facto aquilo que Jesus também vinha ensinar, é que nós éramos espíritos imortais e que a vida na Terra é apenas uma passagem. O suave cantor Galileu, compreendendo a pobreza espiritual daqueles que o seguiam, primeiro falava-lhes a respeito do reino de Deus. Oferecia-lhes diretrizes para a autoconquista, para a harmonia interior, para melhor suportar as vicissitudes do processo evolutivo. Mas mesmo assim, sabendo que esta gente não o entendia na totalidade, era tão bom, tão suave, tão caridoso e gostava tanto de nós que mesmo assim atendia às necessidades que à partida sabiam serem depuradoras. Portanto, aqui está a bondade deste espírito realmente extraordinário que veio à Terra e que nós perdemos uma vez mais esta oportunidade. E 21 séculos depois estamos a fazer exatamente a mesma coisa, pouco evoluímos. Terminando as exposições sublimes, ei-lo a Jesus, limpando feridas, restituindo a visão, recuperando a audição, desenrolando línguas hirtas, devolvendo o movimento aos membros atrofiados, enfim, socorrendo. Portanto, isto é uma referência às curas de Jesus. Obviamente que Jesus encontrou nesta situação dois tipos de espíritos. Aqueles que já tinham chegado ao ponto em que realmente podiam elevar-se espiritualmente, porque tinham redimido as suas faltas e com esta, digamos, cura de Jesus, realmente passaram para um estado superior. O encontro de Jesus foi fundamental nas suas vidas. Estou-me a lembrar até obviamente, de Paulo, não é? De Paulo de Tarso, quando encontra Jesus na estrada de Damasco e transforma completamente a sua vida, deixa de ser um indivíduo, até aí era um senhor da lei, não é? Um fariseu, e passa a ser o maior discípulo, aquele que realmente vai espalhar a boa nova. Mateus também era publicano, não é? E sobre a influência de Jesus transforma-se num dos evangelistas. E portanto há muitos casos bons, não é? Há muitos casos que realmente mudaram completamente as suas vidas só por terem estado próximos de Jesus. Porque tinham chegado realmente a esse ponto, e já eram almas muito mais desenvolvidas e evoluídas. Outros não, como veremos aqui. Nada obstante, aqueles mesmos que se recuperaram corriam na direção dos erros ancestrais e novamente mergulhavam no polo das aflições. Portanto, a estes nada serviu a cura de Jesus, não é? A recuperação. Voltaram a cair exatamente nos mesmos erros. Despertando mais tarde,
com maiores dificuldades e mais desafiadoras inquietações. Lá está o resultado de terem desperdiçado a oportunidade. E isto porque a causa das angústias e mazelas humanas encontra-se no interior, no ser profundo, e não na superfície, na qual aparecem os efeitos perturbadores dos desequilíbrios. Aqui, Joana de Ângeles refere-se que as doenças têm, na maior parte das causas, o espírito. Portanto, o problema das doenças é espiritual e que se vai somatizar, que se vai demonstrar como doenças físicas, no corpo físico, mas efetivamente a causa não é física, mas sim espiritual. Essa herança que foi sustentada no passado por exploradores da credulidade pública e ainda hoje é mantida em algumas agrupações evangélicas, nas quais se estimulam as negociações materiais com o Pai, o que constitui motivo de atraso espiritual para os indivíduos. Portanto, Joana de Ângeles volta aqui àquele tema que tinha deixado um bocadinho para trás, que era do negócio. Nós tentamos negociar com Deus. E isto acontece em múltiplas religiões. Portanto, se me fizeres isto, eu vou a pé quilómetros e quilómetros, eu faço, isto são xiitas, vou de joelhos, eu faço rituais de Umbanda, eu ofereço velas à deusa do mar, Iemanjá, eu ponho não sei quantas velas todos os dias durante meses a fio. Portanto, isto é um negócio. Se Deus quiser isto, eu faço aquilo. Portanto, nós estamos preparados para nos sacrificarmos fisicamente. Mas esforço da alma, de esforço de mudança, não. Isso já é mais complicado. É mais fácil ir a pé. Acostumados a esse conceito, evitam esforçar-se para a transformação moral, perseverando nas atitudes doentias de dependência inútil, sem a autodescoberta que lhes favorece a visão profunda e bela da realidade. Portanto, uma vez mais, Joana adverte para que é a tal sistemática ignorância que é o nome deste capítulo. Então, e o que é que acontece na doutrina dos espíritos? E diz-nos Joana que, em face do advento do Consolador, na formosa doutrina dos espíritos, ainda permanecem os mesmos hábitos enfermiços, graças aos quais muitos adeptos esperam ter os seus problemas solucionados pelos guias desencarnados, sem qualquer esforço da sua parte, bastando para tanto a frequência hebdomadária às reuniões, sem que haja aproveitamento das lições iluminativas e libertadoras. Portanto, Joana de Ângeles chama-nos aqui a atenção que, quando nós temos o conhecimento da doutrina dos espíritos, e apesar de tudo, continuamos a incorrer nos mesmos erros. Pensamos que são os nossos guias, os nossos benfeitores espirituais que nos vão resolver os problemas, sem qualquer esforço da nossa parte, e ainda vamos ali ao centro espírita uma vez por semana, que chega bem para pedirmos ajuda aos nossos guias. Chegamos lá, ouvimos aquilo que os palestrantes, fazemos os estudos e vamos para casa felizes e contentes, mas continuamos nos mesmos erros, sem modificar a nossa conduta. Joana de Ângeles aqui começa a subir de tom e começa realmente a ser um pouquinho mais intensiva na forma como diz as coisas. Que é para ver se nos... Ui, o que é que eu fiz?
confundem a realidade com o parasitismo, esperando sempre benefícios que outros lhe propiciem. No entanto, sem o menor esforço por fazê-lo aos outros que se encontram carenciados. Portanto, vejam bem o que acontece, o que Joana diz que acontece nas casas espíritas. Portanto, nós vamos lá à procura de resolução dos nossos problemas, de consolo, obtemos a caridade de nos ouvirem e de nos consolarem, mas nós não fazemos isso aos outros. Não aprendemos essa lição e não espalhamos aquilo que aprendemos pelas pessoas que nos são próximas. E ela continua: as ambições da maioria reduzem-se aos jogos da vida física, à existência cómoda e destituída de preocupações e ocorrências que os façam crescer moral e espiritualmente. Portanto, o nosso espírito de preguiça mantém-se, mesmo numa situação em que já temos mais conhecimentos. É lamentável esse fenómeno, que deve ser sanado mediante as seguras orientações do Evangelho e do Espiritismo, que não se compadecem com a exploração das forças dos outros em benefício dos insensíveis ao dever da cooperação. Portanto, primeiro chamou parasitas, agora chama exploradores. E diz que fala na tal falta de fraternidade e até baixa ao nível dizendo cooperação. Cooperação é um nível de fraternidade muito baixo, não é? Muito menos difícil de realizar. Mas ela acusa, de facto, esta possibilidade que as pessoas que não se interessam e não se empenham e não estudam, apesar de terem este conhecimento, mantêm, de facto, esta atitude de pouca ação. E então ela diz: esclareçam-se as mentes, advirtam-se os sentimentos dos novos discípulos da Boa Nova, explicando-lhes que a ascensão é esforço individual, intransferível. Portanto, não passa de uns para os outros, não se contagia. É mesmo nosso. É de cada um. E que o pastor de ovelhas aponta os rumos, a fim de que todas alcancem o aprisco a esforço pessoal. Portanto, adverte, agora são as advertências de Joana, para que todos aqueles que já têm este conhecimento da doutrina espírita, sabermos que, de facto, não pensemos que não há outra forma de resolver a questão que não seja e que não passe pelo nosso esforço, pela nossa vontade. E que isso é um esforço individual e intransferível. Não se passa de uns para os outros. E que o pastor de ovelhas, Jesus, aponta aos rumos. Portanto, ele dá-nos todas as orientações que nós precisamos, para que todas possam alcançar a segurança. Mas é esforço pessoal. Ocorrendo alguma dificuldade, algum insucesso ou desgraça, é claro que esse pastor atento, dominado pela compaixão, correrá em socorro daquela ovelha que ficou perdida, ou que se extraviou, ou que foi vítima de algum acidente. Portanto, isto é uma mensagem muito consoladora. Porque, de facto, se nós tivermos algum real problema, teremos sempre ajuda dos nossos benfeitores, dos mensageiros, do nosso anjo da guarda. Nunca estamos sozinhos. As outras, porém, que não apresentam deficiência nenhuma, exceto a conduta de exploração, exceto a má conduta, não é? Os tais que são parasitas e exploradores porque vivem à custa do que os outros já percorreram, do caminho já percorrido e do conhecimento que obtêm. É o tal Espírito Santo da orelha, não é? Ouvem, tenta de um lado e só do outro.
devem seguir adiante, acompanhando o cajado daqueles que as guiam. Torna-se indispensável, portanto, que os indivíduos aprendam a usar os próprios recursos, evitando tornar-se carga pesada sobre os ombros do seu próximo, seja qual for o pretexto apresentado. E diz: a iluminação é meta que todos devem alcançar em esforço pessoal. A paz é bênção que somente pode ser fruída após as lutas por adquirir. Portanto, não pensem que têm um caminho fácil. O caminho não é fácil. Por isso, disciplina, disciplina, disciplina. Jesus atendia sempre os sofredores e esclarecia-os quanto aos seus sofrimentos, auxiliando-os na recuperação da saúde, mas advertindo-os de que não tornassem aos mesmos caminhos dos erros, a fim de que nada lhes acontecesse de pior. É o vai, não voltes a pecar. Porque, de facto, desperdiçando oportunidades umas atrás das outras, não conseguimos mais nada senão estagnar na nossa evolução. E diz Joana: esclarece, portanto, os teus irmãos a respeito dos deveres que lhes cumpre executar, despertando-os para as responsabilidades dos pensamentos, das palavras e dos atos. Assim procedendo, estarás integrado na saudável programação da vida que trabalha em favor do mundo melhor de amanhã para todos. Podemos interpretar estas palavras de Joana de Ângeles como a obrigação que temos de esclarecer, de passar o conhecimento que já adquirimos àqueles que nos são próximos, à nossa família, aos nossos amigos, até de uma forma simples, através do nosso exemplo, não é? Através da forma como nos comportamos no trabalho, no lar, nos nossos dia-a-dia, no nosso dia-a-dia. E então, assim procedendo, realmente estamos a contribuir para um futuro melhor, porque aqui interessa que cada um percorra o seu caminho, cada um se melhore, se transforme, se aprimore, tanto do ponto de vista moral como intelectual, e é assim que, de facto, vai começando o mundo também a melhorar. Algumas dúvidas que queiram esclarecer? Alguma pergunta que queiram fazer? Bom, decidimos, apesar de nos parecer que foi clara esta advertência de Joana de Ângeles, fazer aqui um pequeno resumo para que, de facto, estas mensagens que consideramos importantes ficarem mais esquematizadas, para que as levem para casa e que pensem sobre elas. Quando se fala da necessidade do autocrescimento e da autoiluminação, as pessoas têm dificuldade em compreender e consideram até serem imposições injustas, porque existe no inconsciente de numerosa parte da população o falso conceito de que a função da divindade é a de servir sem cessar. Portanto, servir sempre. Só assim é que nós compreendemos o tal Deus infinitamente bom e justo. Só que este conceito já percebemos que é errado. No Espiritismo permanecem os mesmos preconceitos. Muitos adeptos esperam que os seus problemas sejam solucionados pelos guias espirituais, sem qualquer esforço da sua parte, bastando-lhes apenas a frequência das reuniões, sem que aproveitem as lições que iluminam e libertem.
A necessidade de crescimento pessoal, de aprimoramento moral e de desenvolvimento espiritual, que implicam um esforço individual e intransmissível, em oposição ao conceito do servilismo divino, que não envolve qualquer esforço da nossa parte na nossa evolução como espíritos. Joana de Ângeles solicita aos espíritas, que esclareçam os indivíduos quanto aos deveres que lhe cumprem executar, despertando-os para a responsabilidade dos seus pensamentos, palavras e atos. Um futuro melhor começa pelo desenvolvimento moral e intelectual de cada um. E era isto que trouxe hoje para refletir. Querem acrescentar mais alguma coisa nesse centro? Não? Então vamos então terminar a nossa comunicação. Agora, Senhor, depois de termos ouvido estas orientações que nos vêm da espiritualidade, Senhor, vamos tentar, com todas as nossas forças, com todo o nosso empenho, seguir as mensagens que nos chegam. A necessidade de nos transformarmos interiormente, de pormos em prática todos os conhecimentos que nos dás, Senhor, de amor a Deus, de amor ao próximo, de caridade, de fraternidade. E vamos então pedir a tua ajuda para que nos conduzas pelo caminho do bem e para que nós próprios possamos prosseguir por esse caminho até essa felicidade eterna que tanto almejamos. Estar próximos de ti, Senhor. Sentir a verdadeira felicidade, a paz, a harmonia. Mas enquanto, Senhor, isso não é possível, faz com que a humanidade, no seu progresso lento, vá despertando, iluminando, e que estas gerações vindouras, Senhor, nos auxiliem nesta mudança.
Vivemos, como sabeis, tempos muito conturbados. Ajuda-nos a sabermos proceder e, sobretudo, a servir. A servir aqueles que nos vêm pedir auxílio nos dois planos da vida, para que possamos levar consolo e também ensinamentos que lhes possam ser úteis para o seu próprio desenvolvimento espiritual. Muito te agradecemos, Senhor, por nos teres trazido estes conhecimentos a nós e humildemente te agradecemos e nos comprometemos a disseminar todo esse conhecimento, pequenino que seja, ainda pouco desenvolvimento das nossas faculdades, mas que pode ser útil para aqueles que nos rodeiam, que nos são próximos. Pedimos-te, Senhor, pelos mais necessitados, pelos mais frágeis, pelas crianças, pelos idosos, por todos esses que tiveram que abandonar as suas casas, as suas famílias, e passam grandes momentos de desespero. Ajuda-os, Senhor. Leva-lhes a paz, a coragem de passarem estes momentos difíceis. E faz com que a humanidade aprenda, Senhor. Aprenda a ser fraterna, a ser humilde. Muito te agradecemos, Senhor. Abençoa todos os habitantes deste planeta, sem olharmos à cor, ao seu desenvolvimento, às suas capacidades. Faz com que todos sintam as bênçãos de paz, de amor e de harmonia. E que isso os torne um pouco melhores. Muito obrigada, Senhor. Muito estamos gratos. E fica connosco, hoje e sempre. Graças vos damos por tudo.